Com dificuldade, erra o passe. Everton Páscoa, zagueirão, está lá no campo de ataque, soltando para Diego Torres, para Karius, ele domina, dá um tapa de perna direita, solta o jogo na frente, tentando a passagem, passe errado. Olívio tocou muito errado, jogou torto e para fora, e arremesso no campo de defesa, é pela direita para Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:40, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, majestoso. Ponte Preta 0, CRB 0. Sim, chefe, acabou, hein? De virada, Inter 2, Grêmio 1. Na Série B acabou, Cruzeiro 0, Náutico também 0. Náutico escapa do rebaixamento. Obrigado ao Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, e o Carlos Alberto de Olambra. Arremesso lateral, vem a Ponte para a cobrança. Apodi está autorizado, 6 minutos e meio, levantamento para Matheus Peixoto na entrada da área, matou, virou, devolveu, Apodi rolou para Dauan, ele puxou para dentro, faz o passe centralizado para Barreto, dominou o corredor, meteu o pé direito para fazer o passe aberto, outra vez volta a bola lá pela direita para Apodi, para Barreto, para Apodi, levou para a linha de fundo, ganhou o escanteio. Karius chegou fechando a porta, a bola tocou nele, saiu, escanteio para Macaca bater. E o Karius queria o tiro de meta, alegou que a bola pegou por último no Apodi, mas o bandeirinha estava em cima do lance e marcou o escanteio para Macaca. Camilo, camisa 10 na bola. É escanteio para Macaca na marca de 7 minutos passados, primeiro tempo. Camilo é no gol da linha do trem, autorizado, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, tira Thalisson Kelvin. E no rebote o árbitro parou, marcou uma falta, 2 jogadores caídos, um da Ponte e outro do CRB. A falta está marcada, a falta é do CRB. Batista, foi um lance confuso ali, o Yuri empurrou o camisa número 11, o Regis, que acabou se chocando com o Pato, que ficou caído. O árbitro deu falta para a Ponte Preta e muita, mas muita reclamação dos jogadores do CRB, que de fato a falta aconteceu do Yuri em cima do atacante do time alagoano. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Bola parada pela meia esquerda no campo de ataque, barreira do CRB de 4 homens, a Ponte ataca contra o gol da linha do trem. Camilo é um dos candidatos, tem mais 2 ali posicionados, vamos ver quem é que vem. Bruno Rodrigues também, partiu Bruno Rodrigues, pé direito, lançou, Apodi, vai na bola, mas não chegou. Jogada ensaiada, lançamento de Bruno Rodrigues, não bateu direto, lançou no fundo, partiu em condição legal o Apodi, mas não chegou, é tiro de meta para o CRB bater. A Ponte tinha a oportunidade de chutar a bola em direção ao gol, mas jogada ensaiada, o Bruno Rodrigues lançou o Apodi pelo lado direito, só que a bola quicou na grama, ganhou velocidade e saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o Jorge. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você vai me ver narrando o jogo, e lá onde tem o setor, lá onde você pode colocar comentários, coloque uma frase declarando o seu amor pela Ponte Preta, uma frase falando da Ponte Preta. Só vale frases falando da Ponte Preta, as melhores vão concorrer a uma camisa, a camisa número 1, a camisa branca da Associação Atlética Ponte Preta. O oferecimento da loja 1900+, a nova loja da Macaca. Acesse 1900mais.com.br. Apodi cruzou, a bola passou por toda a extensão da grande área. Camilo, pé direito, levantou direto para o gol, vai embora! Bateu cruzado, Camilo, pé direito, ela veio venenosa, saiu da esquerda e veio para a direita, passou na cara do gol e foi embora para fora pela linha de fundo. Que lance! É tiro de meta para o CRB bater. Cruzamento venenoso do Camilo pela ponta esquerda, ele fez o erguimento da bola, o Matheus Peixoto não conseguiu alcançar, o Pato também não. Ela passou tirando tinta do poste esquerdo do George, que já coloca a bola em jogo.
Vai mandando mensagens 971021493. 971021493 é o nosso WhatsApp. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos e meio passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Majestoso Campinas. Ponte Preta 0, CRB também 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, chefe, ó, acabou, hein? Ceará 2, Palmeiras 1 e tem gol na Vila. Lucas Braga, Santos 1, Goiás 0. E o Dadá de Barão diz o seguinte: esse uniforme da Ponte é o mais bonito, toda de preto. Rádio Bandeirantes. Renato tira, tocando a bola para Camilo. Ele volta na cabeça do círculo central. O árbitro parou, marcou falta. Campo de ataque, a falta é para o CRB. Tá caído neste momento, o CRB tem pressa, vai fazer a cobrança de falta. Já cobra, sai jogando Diego Torres pela direita para Reginaldo Lopes. Abriu para Regis na direita, ele recorre, sai da lateral, se enfia, vem pela meia, pé canhoto, cruzou pro gol, vai embora. Bateu forte, cruzado, mas errou o buraco, a bola saiu, é tiro de meta para Macaca bater. O cruzamento foi do Regis, camisa número 11. E se tivesse o Léo Gamalho ali na área em Batistão, Léo Gamalho que fez muitos gols pela equipe do CRB. E quando o Léo Gamalho foi para o futebol dos Emirados Árabes, o futebol do CRB também caiu. E o Léo Gamalho faz uns 200 anos, né, que saiu da Série B e ele ainda é um dos artilheiros, né? Um dos artilheiros também da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, o CRB chegou aí e lá vem a Ponte. Domina Simão do time da Ponte pela esquerda no campo de ataque, vai pra bola, gira o corpo em cima da marcação, Yuri recolhe, domina, toca atrás pela meia canhota. Time da Macaca vai embora na marca de 12 minutos do segundo do primeiro tempo, 0-0, Apodi pra Camilo, vai pro fundo, bateu cruzado, Torres. Diego Torres marcando o setor, a bola explodiu nele, foi pra lateral, já cobra Apodi pra Dauan. Deu um tapinha de perna direita pra Barreto, enfiou o pé direito, lançou quase na entrada da grande área para Matheus Peixoto, a parede para Dauan, lançou na área para ninguém. O Pato estava por lá, mas parece um tanto quanto desatento. Não conseguiu chegar, saiu lá atrás, pegou firme, Georgini. Ele mesmo. O Pato até chegou a expressar ali uma cara ruim pro Dauan, que não é a dele, né? Mas o Pato também não colocou velocidade no lance. Não ficou bom pra ninguém, apenas pro Georgini que fez a defesa. Tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado, 13 minutos de jogo. E aí, que tal esse jogo aí, hein? CH 0-0. Tudo bem que é início de partida, Batista, mas eu esperava até menos. Os times estão se movimentando, os dois estão buscando o gol. Não tem essa coisa de muita preocupação, os times estão buscando o gol. É um jogo até agradável de assistir, viu? A Ponte um pouquinho melhor. Domina Apodi, recorre, faz o passe, vem por dentro, dá um toque na bola da Dauan para fazer o passe centralizado, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Bruno Rodrigues dominou o pé direito, lançou na área para Apodi, a bola passe, vai embora para fora pela linha de fundo. E o craque do jogo, em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar ou jantar com direito a acompanhante na Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco está mais lindo do que nunca, muito mais conforto e qualidade. Em Souzas, vá conhecer Churrascaria Sulina. Gleger Zorzin, 14, primeiro tempo 0-0. Quem começa melhor a partida em Campinas, em Gleger? Para mim, a Ponte melhor no jogo, mais organizada, com mais volume. Eu gosto da estratégia de jogo do Fabinho. A Ponte só tem que estar atento nisso aí, ó. O CRB põe a bola no chão, toca, e o sistema defensivo é um pouco lento, os dois zagueiros. Então a Ponte tem que estar atento com a cobertura dos laterais e a proteção também de Barreto e Dauan. Levantamento, vem pela esquerda, partiu, bateu cruzado, Igor Cairuz chega, empurra a bola, vai embora para fora pela linha de fundo. Cairuz bateu cruzado,
Quase um lance de Pebolim, quase acontece o gol, a bola foi embora, Juan Renato tirou, foi embora pela linha de fundo, é escanteio pro CRB bater. E se o Juan Renato não tá ali para tirar a bola, o Daniel Amorim já estava pronto para fazer o gol. Tem escanteio, CRB, camisa 10, Diego Torres na bola. Diego Torres vem pra cobrança de escanteio, partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu, toque de cabeça, vai embora. Daniel Amorim dentro da área, enfiou a testa nela, ela subiu, saiu, tiro de meta pra Macaca, Antônio Lupi. Daniel Amorim é grandalhão, subiu sozinho ali pro cabeceio, só que com os olhos fechados mandou a bola por cima. Daniel Amorim começou a Série B pelo Avaí e agora está fechando a bezona com o CRB. Daniel Amorim tentou a passagem, Torres lançou na área, sai Igor Vinhas com os pés dominando. Ele sai jogando lá atrás, o time da Macaca desce com Yuri pela esquerda, carrega lentamente para fazer o passe. Acionou o ataque, Pato pelo lado esquerdo, ajeita a bola, toca no começo do jogo, Pato estava na direita e o Bruno Rodrigues na esquerda. Já houve uma inversão a partir dos 10 minutos, agora o Bruno Rodrigues está na direita e o Pato foi lá para a esquerda. Daqui a pouco quero ouvir os comentaristas. Dauan domina dentro do círculo central, entregando para Barreto, ele ingressa, vai entrando no campo inimigo para fazer o passe para Bruno Rodrigues, girou em cima do próprio eixo para sair da marcação, voltou a bola pela direita para Barreto, para Bruno Rodrigues, erra o passe, recupera a posse de bola, vem dominando lá atrás o time do CRB e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo do jogo. 16:30, primeiro tempo, conferindo ao placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, depois dessa arrancada do Yuri, dominou, entrou na área, deu rebote, Pato, desatento, não conseguiu chegar, mas batalhou pela posse da bola, até tocou nela, ela reboteada, voltou, o time da Ponte não consegue pegar, tira, lá atrás afasta Diego Torres para armar o contragolpe, bola aberta pela ponta direita, bola muito comprida, não conseguiu chegar, Reginaldo Lopes até chegou, né, mas não há tempo de evitar a saída para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa para Macaca. Placar do jogo do Majestoso, a Ponte empata, Ponte Preta 0, CRB também 0, Edu. Olha, é o seguinte, segue primeiro tempo de Atlético Goianiense 0, Fortaleza 0, Santos 1, Goiás 0, Sport Bahia 0-0, 20:30. Fluminense, Botafogo, o Ayrton do 6820, bravo aqui, pô, mas a gente perde jogador até pra Ferroviária, até a Ferroviária contratando, se referindo ao Zanocelo que a Ponte vendeu para a Ferroviária, notícia que apareceu ontem. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br. Mina vem pela direita, tentando a passagem no campo de ataque, Olívio vai pro solo, o árbitro parou, marcou falta. E Lupe, o Ryan é da Ferroviária e esse negócio do Zanocelo não tem nada a ver com o Ryan, não é isso? Nada a ver com o Ryan. O Ryan veio por empréstimo da Ferroviária, jogou o Campeonato Paulista, jogou não, né? Ele teve uma fratura na face, também aqui na Ponte, mas não tem nada a ver um negócio com o outro. Inclusive o contrato do Ryan com a Ponte termina no final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ô CH, sobre esse negócio aí do Zanocelo com a Ferroviária, o que você achou, hein? Foi bom ou foi ruim? Depende do ângulo, eu preciso de mais tempo para comentar. O problema foi não ter renovado com ele lá atrás, quando ele não estava jogando. Agora a Ponte ficou sem saída, ou ela aceitava isso, ou no meio do ano ele ia embora de graça. Então, olhando por esse prisma, foi bom negócio. Agora eu não consigo entender como é que a Ponte lá atrás já não teria ou não tivesse feito uma proposta para que ele estendesse seu contrato. Esse é o erro da negociação, na minha opinião. E para você, Gleiger, o negócio do Zanocelo foi bom ou foi ruim? Tô falando no caso para Ponte Preta. Para mim, ruim, Batista. Muito jogador com a qualidade do Zanocelo, seleção brasileira, valor muito baixo. Claro que a gente não sabe aí as condições do contrato que ele tinha com a Ponte, mas por esse valor eu achei péssimo negócio para a Ponte.
E vem o time da Ponte, bola aberta pela direita, Zanocelo. Foi para a Ferroviária porque o contrato dele, não é isso, Lupe? O contrato dele venceria no final de 2021, mas pela lei Pelé, ele já poderia assinar um contrato no meio do ano e, consequentemente, a Ponte ficaria sem nada, né? Ficaria sem R$1 nos cofres caso viesse esse pré-contrato agora no mês de junho, início de julho. O contrato do Zanocelo era até o final de 2021, como você falou muito bem, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe sem a Ponte ver R$1 nos cofres. E só um detalhe, esse é muito importante, que a Ponte fica com 15% em uma venda futura. No final da jornada eu vou falar mais sobre as outras propostas e nenhuma delas a Ponte ficava com um percentual, por isso eu acredito que essa também foi a escolhida. Pato domina, recolhe, soltando para Matheus Peixoto, cruzou na área, passe errado, Diego Torres estava na entrada da grande área, chega, afasta, tira, esboçando o contragolpe, soltando o jogo pela esquerda para Pablo, Diego, vem embora, domina dentro do círculo central, a marcação de Matheus Peixoto, a bola voltou, sobrou na cabeça do círculo central com o Olívio, domina para o time do CRB, virando pela direita, vem descendo no campo de ataque, partiu lá pela ponta, vem lançamento para Regis na entrada da área, pé direito, uma bomba, pegou, largou, Igor Vinhas, batida do Regis, entrada da área, soltou, aperta a direita em dois tempos, Igor Vinhas pegou e evitou o gol da equipe do CRB, Antônio Lupe. E tinha direção, a bola que foi chutada pelo 11, o Regis, ele fintou a marcação, ganhou espaço e o Igor Vinhas em dois tempos fez a defesa, trabalha mais forte pela primeira vez no jogo, o goleiro da Macaca. Domina o time da Ponte pela direita, Poti recolhe, recua pela direita, entregando pela meia para Barreto, volta lá pela ponta, Poti para Bruno Rodrigues, voltou no Apodi para Bruno Rodrigues, entrada da área, levou, rolou no fundo, não tinha que ter batido, ou então escolhendo a opção A, que era Matheus Peixoto, estava livre ali, quase na marca do pênalti. A intenção dele foi boa, né? Devolver a bola para o Apodi, mas o Apodi não foi. É tiro de meta para o CRB bater. Uma jogada ensaiada, mas eu tive a impressão que o Matheus Peixoto faltou no ensaio, porque a bola do Bruno Rodrigues era para finalizar o gol, mas ele tinha espaço para enfiar a bola para o camisa de número 29, foi a opção do Bruno Rodrigues, só que o Peixoto não acompanhou o raciocínio do principal jogador da Macaca no ano, o Bruno Rodrigues. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Domina pela esquerda, Camilo atrás, vem pra bola. Yuri bateu em cima da marcação, a bola voltou, sobrou pela direita, vem, queimou pro gol, Tauan toca na defesa, a bola volta, sobrou na entrada da área, vem Barreto, bateu pro gol, vai embora pra fora pela linha de fundo, saiu à direita de Georgini, é tiro de meta pro CRB bater. Do jeito que veio, o Barreto mandou a bola pro fundo da rede. Barreto que tem um gol marcado com a camisa da Ponte na temporada, só que dessa vez ele pegou mal. E o Georgini ficou bravo com a defesa, vai pra cobrança do tiro de meta. Só para colocar a minha opinião também, nesse caso aí do Zanocelo. Pela circunstância, achei bom o negócio, porque a Ponte não tinha o que fazer. Aliás, o atleta, se quisesse deixar o tempo passar, ele ficaria com a totalidade da negociação. Domina o time da Ponte, Pato rolando, entregando para Camilo, voltou para Pato, levou, protegeu com o corpo. A bola volta com o Dauan, dá um tapinha nela pela meia direita no campo de ataque para Apodi, abriu para Bruno Rodrigues, sai da marcação, vem por dentro, tentou contato na entrada da grande área com o Barreto. A bola explodiu na defesa, vai à linha de fundo, chega Apodi, tira Cariús. Mandou para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem Apodi para fazer a reposição. Campo de ataque está autorizado pela direita, não. Marcou o bandeiro, arremesso é para a equipe do CRB. O Cariús é quem vai cobrar o arremesso lateral. Então, para a Ponte, a situação era assim: ou pega isso agora, ou fica sem nada. Ou recebe agora os 2.200.000, ou fica sem nada. Porque no meio do ano o jogador estaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação. A Ponte teria o futebol dele até no final do ano, mas financeiramente seria um péssimo negócio.
Então a Ponte preferiu pegar os 2 milhões e 200 agora do que micar com o jogador, até porque ele nunca foi titular no time da Ponte, foi sempre muito mal aproveitado. E só agora, na gestão técnica do Fábio Moreno, é que ele estava ganhando mais oportunidades. Então a Ponte, me parece, fez o negócio corretamente. É um negócio que poderia ser lucrativo no futuro, caso a Ponte há um ano atrás tivesse renovado o contrato do Zanocelo. Não fez. E aí foi obrigado a ficar com os 2 milhões e 200. Domina, vem pro jogo, Dauan tentou contato com o Matheus Peixoto, voltou no Barreto, lançou pela lateral da grande área, Apodi, pé direito, cruzou no segundo pau, vem de cabeça para tirar. Afasta Reginaldo Lopes, meteu a testa nela, tirou, mandou para fora. O lance era perigoso demais, ele não quis vacilar. É escanteio para Macaca bater. Eram 3 jogadores da Ponte, apenas o Reginaldo Lopes para fazer o corte pela linha de fundo. A Macaca ganha escanteio pelo lado esquerdo. Camisa 10, capitão da equipe, Camilo na bola. Camilo vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. 25 do primeiro tempo, 0-0. A Ponte vai povoando a área do CRB. Camilo, pé direito, levantou, toque de cabeça na trave. A bola voltou, o toque veio para a área. Bruno Rodrigues bateu, gol! 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 Da Ponte! Espaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta. Na marca de 26 minutos passados, primeiro tempo, após a cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área. Dauan empurrou, batendo de perna direita, ela explodiu, voltou, Rayan tocou na bola, veio na entrada da pequena área, deu um passo à frente, Bruno Rodrigues tocou nela e jogou no fundo do gol do CRB. Bruno Rodrigues, o artilheiro, ele, sempre ele, para empurrar a bola para o fundo da rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Abre o placar do jogo no Majestoso e faz a torcida vibrar. Vibra, vibra. Da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca, examada Ponte Preta. Bruno Rodrigues, 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 camisa 11. Fazer a festa no Majestoso. Ponte Preta 1, CRB 0, e o detalhe no gol vai ser o Antônio Lupi. O detalhe foi que a jogada passou nos pés de 5 atletas da Ponte Preta. Primeiro no escanteio cobrado pelo Camilo. O Dauan cabeceou a bola no travessão. Na volta, o Rayan todo torto chutou. A bola sobrou para o Barreto, que se chutou para o gol. Só que ela não tinha direção, só que sempre esperto. Bruno Rodrigues no segundo pau, em posição legal, mandou a bola para o fundo da rede. Bruno Rodrigues marca o 10º gol dele na temporada. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte 1, CRB 0. Domina o time da Ponte. Pato partiu, pé direito, bateu pro gol, mandou pra fora pela linha de fundo, saiu. É tiro de meta, campo de defesa para o CRB. Quer ganhar a camisa número 1 da Ponte Preta? Fácil, hein? Muito fácil. Só entrar no YouTube, lá tem um local lá, você vai colocar YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um local para colocar comentários. Coloque uma frase assim criativa, né? Frase criativa, porque as melhores vão concorrer à camisa número 1 da Macaca. Oferecimento da loja 1900, a nova loja da Macaca, no portão principal do estádio Moisés Lucarelli.
Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Veículos nacionais importados em rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos, meia hora de jogo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso, Bruno Rodrigues, Ponte Preta 1, CRB 0. Olha só, falta uma vaga na Série B para subir, hein? Só uma vaga, Juventude com 58, CSA com 57 ou Avaí com 55. Juventude depende só dele. E os três jogam fora de casa. O Juventude com o Guarani, CSA com o Náutico, o Avaí com o América Mineiro. Um abraço ao doutor Márcio Rossato, mandou uma frase muito bonita aqui pelo WhatsApp, mas para valer mesmo tem que mandar pelo YouTube, conforme informou o amigo Batista. Obrigado, doutor Márcio Rossato. Bandeirantes AM Campinas 1170, Bandeirantes AM Ribeirão Preto 1270. E vem a Ponte, domina pela esquerda, fez o break, Yuri volta a bola pelo lado esquerdo, Juan Renato, placar de 1-0 em Barreto, levantou bola na ponta direita, o endereço era para o Apodi levanta o braço, agradece, mas chegou atrasado, não conseguiu chegar na bola. Detalhe no ar. As bandeiras, né, das torcidas organizadas estão enfeitando Moisés Lucarelli, mas também tem a bandeira do CRB, já que são torcidas aí que são aliadas, né, tanto da Ponte quanto do CRB, por isso tem bandeirão do CRB também no majestoso, Batistão. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas. E vem o time do CRB, dominou. Vem Diego Torres dentro da grande área, dominou, girou em cima da marcação, partiu Regis, vai pela ponta direita, passe errado. Houve um desvio, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. É escanteio para o CRB. Luitex. São 4 lojas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Escanteio. Vem pra bola o time do CRB para fazer a cobrança lá pelo lado direito. 32, placar de 1-0, gol de Bruno Rodrigues. Escanteio, bola levantada na área, desvio de cabeça, vai embora. Daniel Amorim enfiou a testa na bola, a bola foi erguida para a área, meteu a testa dela, passou à direita de Igor Vinhas, é tiro de meta para Macaca bater. E sem marcação, camisa 9, o Daniel Amorim subiu no segundo pau, ele já é grandalhão, só que para sorte da Ponte, a bola tirou o tinta do poste direito do Igor Vinhas, que vai para a cobrança do tiro de meta. 33 é tempo de análise. Carlos Henrique, bate pesado, 1-0 para Macaca, sempre ele, Bruno Rodrigues em CH. Ele quebra o galho da Ponte já faz muito tempo, né? Foi ao longo de toda essa Série B. Eu acho que o placar faz correção para quem está jogando melhor na partida, Batista. A Ponte não está com uma grande supremacia, mas joga um futebol mais organizado que o CRB. Eu acho que está correto, 1-0. O jogo caiu um pouco nesse momento tecnicamente. E para você, Gleger Zorzin, 1-0. A Ponte é melhor, na sua opinião, merece um marcador 1-0 até aqui em Gleger? Merece sim, Batista. Para mim merece o resultado. A Ponte, a única dificuldade é os dois zagueiros, né? Muito lentos. A gente percebe aí o Ryan com falta de ritmo de jogo. Isso é absolutamente normal, muito tempo que não joga, né? Então, mas um time organizado, um time bem postado, bem agrupado. Eu tô aqui pensando, né, Batista? Se o Fábio Moreno tivesse assumido esse time 5 rodadas antes, a Ponte estaria disputando uma das vagas. O Fábio Moreno assumiu o time da Macaca em apenas um jogo, antes da chegada do Marcelo Oliveira. O erro foi ter contratado. Aliás, ele dirigiu o time em 2 jogos, né? Uma vitória e uma derrota. Contra o Juventude no derby do primeiro turno. Então o erro aí foi ter contratado o Marcelo Oliveira. Tinha que ter ficado o Fábio Moreno lá atrás, quando saiu o João Brigatti.
A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0, o time da Macaca vence o jogo. A Ponte sai jogando lá atrás. Juan Renato dentro da grande área para Yuri. Ele volta para Igor Vinhas. Adianta a marcação, o time do CRB. Igor Vinhas aciona a direita. Vem para Apodi, tentou chapelar. Carlos Jatobá não conseguiu. Retoma a posse de bola o time do CRB. Cariús fez o levantamento, vem Apodi de cabeça, tira. Chegou Barreto, dominou na primeira, perdeu na segunda. Partiu Daniel Amorim para Cariús, pé canhoto, bateu cruzado, a bola explodiu no corpo do Apodi. O incansável Apodi. A bola foi embora para fora pela linha de fundo, é escanteio para o CRB. Depois de uma saída de bola errada do Barreto, gerou contra-ataque ali pela esquerda com o Cariús e o Apodi mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio, o CRB, camisa 10, Diego Torres, sempre ele na bola. Vem pra bola para fazer a cobrança, Diego Torres, arma a perna canhota, partiu, levantou na área de cabeça, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, mergulhou Daniel Amorim, sempre ele. A bola subiu, saiu, foi por cima do gol, é tiro de meta pra Macaca bater. Praticamente apenas o Daniel Amorim finalizou todas as bolas ofensivas do CRB em direção ao gol do Igor Vinhas. Mais uma vez de cabeça, mais uma vez ele mandou a bola por cima da meta do goleiro da Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entrega, chame no Zap 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marcou tempo de jogo. 36, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui. E vem o time da Ponte no cruzamento em cima da marcação. Vem Olívio lá atrás para afastar, tira. Conferindo o placar do jogo, majestoso. Ponte Preta 1, gol de Bruno Rodrigues, CRB 0. Alô, Edu Pinheiro. Ô, meu amigo Batista, é o seguinte, mais um gol do Peixe na Vila Caio Jorge, os garotos de ouro da Vila Belmiro. Santos 2, Goiás 0, estamos no primeiro tempo e amanhã 20 horas tem Corinthians e Red Bull Bragantino. Alô, Nelson, filho do Costinha do Chapadão, e o Valnei Matheus, sempre conosco lá do CDHU do São Martim. E aqui na Bandeirantes é assim, pintou o gol, pinta aqui no ar da Bandeirantes, vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Bola cruzada na área, o CRB, Reginaldo Lopes levantou, subiu lá atrás, Igor Vinhas com enorme facilidade, pegou, saiu jogando pela esquerda com o Yuri na frente para Barreto, ele tenta levantar a bola, acabou tocando na cabeça do Regis, sobrou pela direita, levantamento, Pablo Diego, levantou na área para Daniel Amorim, passa por toda a extensão da grande área, vem Ryan, recolhe do campo de defesa, sai jogando na frente, um pouco mais à frente com o Dauan, de perna direita para Camilo para Dauan, dá uma passada de pé em cima da bola, penteou o cabelo dela, levanta, mas toque errado e recua lá para trás, matou a opção de ataque, vai Yuri atrás dela, domina na linha lateral para Juan Renato, ele recolhe, recua para dentro da grande área para Igor Vinhas, para Juan Renato, lançamento na frente pela esquerda para Bruno Rodrigues, tentou a penetração, falta nele, o árbitro parou, marcou falta. É falta para Macaca bater, parece que acertaram o tornozelo ali do Bruno Rodrigues, hein, Lupi? Pegaram o Bruno Rodrigues, foi o Reginaldo Lopes, camisa 2, o Bruno Rodrigues já tinha feito o drible, mas foi chutado embaixo pelo adversário, falta bem marcada pelo árbitro da partida. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Dauan recolhe no círculo central. O time da Ponte desce, vem pela direita. Se manda no campo de ataque. Ryan, o zagueirão está se aventurando lá na frente. Volta a bola para Dauan. No corredor para Barreto. Volta no Dauan. Domina, bate de perna direita. Volta para Ryan. Ryan recolhe. Bate de perna esquerda. Atravessa a bola de uma extremidade a outra. Da direita para a esquerda. Vem para Yuri, para Dauan. Dauan para Yuri. Faz o lançamento. Bola aberta pela esquerda para Bruno Rodrigues. Sai da marcação. Vem por dentro. Preparou o tiro. Levou, dominou. Bateu pro gol. Vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Batida de perna direita. Bruno Rodrigues deu uma cacetada nela. O goleiro George estava na bola. Tocou nela. Vai embora pra fora pela linha de fundo. Boa defesa. Escanteio pra Macaca bater. Se o George não toca na bola, o Bruno Rodrigues faria o segundo gol dele na partida. A Macaca tem escanteio. Lado esquerdo, Camilo na bola. Camilo vem pra cobrança de escanteio. Partiu pé direito. Levantou na área, desvio de cabeça, Bruno Rodrigues vai embora. Pra fora pela linha de fundo, cruzamento de Camilo, veio pro segundo pau, até deu uma baixada, enfiou a testa na bola, ela saiu pela linha de fundo à esquerda do CRB, tiro de meta pro time alagoano bater Antônio Lupi. Mais uma jogada de bola parada, mais um escanteio cobrado pelo Camilo no segundo pau. O Bruno Rodrigues, que é pequenininho, disputou com o Carlos Jatobá, melhor pro atacante da Ponte, que cabeceou pra sorte dele, né? A bola acabou saindo pela linha de fundo. E lá vinha a Macaca. Domina o time da Ponte no campo de ataque com Camilo. Ele arredonda a jogada, tocando pela meia direita. Apodi, pé canhoto, bateu pro gol, bateu fraquinho. Jorge me pegou firme lá atrás e sem rebote. Lumitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lumitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse lumitex.com.br. Pintou, pinta na Saci, pintou gol de Edu. Gol de goleiro, hein? Gol de goleiro, batendo pênalti, Jean, filho do Jean, né? Goleiro daqui passou pelo Guarani Ponte. Jean, 40 minutos, faz Atlético Goianiense 1, Fortaleza 0. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Gol de goleiro é legal, hein? Bola parada pela esquerda no campo de ataque, vem o CRB. Vai Diego Torres para a batida na marca de 42, primeiro tempo. Pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, vem de cabeça Dauan, ajudando a defesa, a bola caiu no campo de defesa. Camilo, que drible, levou na frente, aí foi aterrado. Lance para cartão, hein, Lupe? É falta, uma jogada plasticamente espetacular do Camilo. E aí depois ele tomou o tranque, é falta para Macaca bater. E o tranco foi do Thalisson Kelvin, que não foi o jogador que acabou tomando o drible do Camilo. Quem tomou a caneta foi o 11, o Regis. E aí o Thalisson Kelvin, para parar o contra-ataque, atingiu o camisa 10 da Macaca. É o primeiro cartão amarelo do jogo, camisa 3, Thalisson Kelvin. E o craque do jogo vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. Tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível, variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. E vem pra bola, domina o time da Ponte, Apodi, pé canhoto, cruzou na área, subiu, Casquinha subiu, tocou na bola, entrou, é gol! 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 Bruno Rodrigues outra vez, deu uma casquinha linda na bola para matar o goleiro, desviou bonito, um cruzamento de Apodi, que levantou na entrada da pequena área. Bruno Rodrigues para meter a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta.
Bruno Rodrigues, outra vez para fazer a rede chacoalhar. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. A torcida vibra, da pele até o osso. Bruno Rodrigues, esse vale o quanto pensa. Esse foi um slogan espetacular dos anos 70 e o Bruno Rodrigues merece, porque ele é diferenciado. Bruno Rodrigues, 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 camisa 11. Majestoso, Ponte Preta 2, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. 50% do gol vai pro passe do Apodi, não foi um cruzamento, foi um passe do lateral direito da Macaca na cabeça do Bruno Rodrigues, que só deu um leve toque, um desvio sutil para matar o goleiro Jorge e mandar a bola no canto direito baixo do camisa 1 da equipe do CRB. Bruno Rodrigues faz o 11º gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo, tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 2, CRB 0. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Cartão amarelo pro Ryan, zagueiro da Ponte. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Ainda mais com o Bruno Rodrigues. E o jogo aberto com Edu Pinheiro, com Bruno Rodrigues marcando 2 aqui na Bandeirantes é super legal. Oi, tem oferecimento. De Supermercado Taquaral, aqui você em especial tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bruno Rodrigues vai falar aqui na Rádio Bandeirantes. Já estamos dentro do intervalo diferente, inteligente do rádio brasileiro, diz aí Antônio Lupi. Bruno Rodrigues, 11 gols na temporada, fala a respeito do primeiro tempo da Macaca. Me dediquei na pandemia, então estou muito feliz aqui. E também quero mandar um beijo lá para Ceará Mirim, Gravatá, meu interior, para minha esposa Luana, eu te amo. E estou muito feliz, eu sei que eu não fiz um grande primeiro tempo, mas os 2 gols, o que importa, né? É, o que importa. Ele não fez um grande primeiro tempo, mas fez 2 gols. Esse é o Bruno Rodrigues, o principal jogador da Macaca. Engraçado, hein? Engraçado. Gozador aí o Bruno Rodrigues. Intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, esse Bruno Rodrigues, como diz você, viu, CH? Deixa eu ver uma coisa só aqui, você quer ver? É isso aí. O Bruno Rodrigues, ele nasceu no dia 7 de março de 97. Eu estava começando a trabalhar aqui na rádio quando ele nasceu. E 7 de março é uma data trágica para a Macaca. Foi em 7 de março que o Samarone, em 1965, marcou o gol da Portuguesa Santista no gol de entrada. E a Ponte perdeu o título, a Santista foi campeã e subiu. Então, para consertar tudo isso, CH, para os astros se alinharem, 7 de março nasceu Bruno Rodrigues. E ele depois vem pra Ponte e faz tudo isso. Você vê que o segundo gol é até erra a cabeçada, mas entra. No primeiro gol, o Barreto chutou, errou um chute, mas procura quem? Bruno Rodrigues. E aí, CH, 2-0 Ponte. 2 gols e mais nada. Sem dúvida, não é coincidência. Existe uma explicação esotérica, mas eu não tenho capacidade de fazê-la. Mas você está certo. Esse menino, ele é, sem dúvida alguma, o melhor jogador da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu sei que precisa de volante, de zagueiro, de lateral, mas precisa tentar fazer um esforço, vai ser difícil, de segurar esse menino, porque ele realmente, ele além de jogar bem, se dedicar e é um jogador inteligente, ele é largo.
Quando tudo dá errado, ele está lá, está posicionado. Isso é diferente do Peixoto, né? Que está toda hora mal posicionado. Aliás, a Ponte jogou com 10 no primeiro tempo, de novo. Mas 9 fora, vírgula aqui e ali, a Ponte merece os 2-0. Foi um time que se postou muito melhor que o CRB, que deu algumas tentativas no início da partida, mas depois, principalmente quando a Ponte fez 1-0 com o Bruno Rodrigues, a Ponte manda no jogo, administra bem, sofre pouco. Evidentemente que se pudesse contar, por exemplo, com o Pato, figura decorativa, com o Rodrigues, aliás, com o Peixoto, figura decorativa, seria um pouco mais tranquilo para todos, né? Vamos ver o que o Fabinho vai fazer no segundo tempo, mas a Ponte fez um primeiro tempo acima do que eu esperava, de dedicação, de honradez, de aplicação e de um futebol de razoável para bom. Por isso está ganhando e merece estar ganhando, Edu, por 2-0. Vamos lá, CH, só responda sim ou não. Tem promoção da camisa da Ponte? Sim. Então vamos lá. Como você vai fazer para concorrer à camisa número 1 da Ponte? É pelo YouTube. Vai lá, Rádio Bandeirantes Campinas. Aí você comenta, tem um cantinho lá do comentário, prega fogo o comentário, um fica provocando o outro, tá? E lá você coloca uma frase em alusão à Ponte, uma frase do seu coração pra Ponte aí. E a nossa produção, a melhor frase no jogo aberto, depois da partida, depois da narração, vamos sortear a camisa número 1 da Ponte, camisa branca. A Ponte hoje toda de negro. Eu prefiro essa camisa aí, muito bonita. Mas aqui vai ser sorteada a camisa branca número 1, um oferecimento da loja 1900, a loja que fica lá no Majestoso. Um abraço pro Rubens Vendite de Bauru, o vovô Dadá, vovô Dadá da família da Rita Maluca, o Marcel de Otal, a cara da... Alô Marcel, grande amigo, um abraço, segura! Avelar de Hortolândia, perguntando se a Ponte ainda tem a receber 8 milhões do Emerson. Aquele lateral, daqui a pouco o Lupe vai responder. Vamos lá! Bruno Rodrigues, 2 gols e mais nada. Ponte 2, CRB 0. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Vem pra bola, domina o time da Ponte, Apodi, pé canhoto, cruzou na área, subiu, Casquinha subiu, tocou na bola, entrou, é gol! 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 Gol da Ponte! Respaldado. Bruno Rodrigues outra vez
goleiro. Desviou bonito, um cruzamento de Apodi, que levantou na entrada da pequena área. Bruno Rodrigues para meter a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno Rodrigues, outra vez para fazer a rede chacoalhar. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. A torcida vibra. Da pele até o osso, Bruno Rodrigues. Esse vale o quanto pensa. Esse foi um slogan espetacular dos anos 70 e o Bruno Rodrigues merece, porque ele é diferenciado. Bruno Rodrigues, 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 camisa 11. Majestoso, Ponte Preta 2, CRB 0 e o detalhe do gol vai ser o Antônio Lupi. 50% do gol vai pro passe do Apodi, não foi um cruzamento, foi um passe do lateral direito da Macaca na cabeça do Bruno Rodrigues, que só deu um leve toque, um desvio sutil para matar o goleiro Jorge e mandar a bola no canto direito baixo do camisa 1 da equipe do CRB. Bruno Rodrigues faz o 11º gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo, tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 2, CRB 0. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Do Pinheiro. Olha, da família lá do Costinha, do Chapadão, né? O Nelson, filho do Costinha, tem uma foto aqui. Meu sogro, o senhor Ângelo, torcedor da Ponte, com 93 anos. Que beleza, hein? Subindo uma árvore. Um abraço pro Luiz Jardim São Bento, Wilson de Marzo de Maringá, da Fazenda do Gilmar, o pessoal lá, Gregor, da Vila Costa e Silva, um abraço pra você. Fazenda, mas se é fazenda, como é que fica na Vila Costa e Silva, né? Gilmar. Vila Costa e Silva. Bairro tradicionalíssimo, né? E o Paulo da Chácara da Baga, esse é corneteiro. Ô, Paulo. Paulo tá dando uma cornetada aí? Tá dando uma... O Edu. Sim, pois não? Só posso responder uma pergunta que o ouvinte fez, a questão do Emerson. Opa, sim, do pois Emerson, não. a Ponte, o que ela tem é um mecanismo de solidariedade e só, que é aquele percentual que os clubes de origem dos atletas, né, que ficaram até 23 anos, eles têm uma porcentagem de até 5%. O Emerson não passou só pela Ponte, ele passou, se não me engano, pelo Palmeiras e mais uma outra equipe que eu não lembro de cabeça, mas a Ponte vai receber, se ele for vendido para o PSG, esse mecanismo de solidariedade do Emerson. Perfeito, Lupe, muito obrigado, viu? Edu. Pois não? Opa, ô comandante. Não, é o seguinte, né? O ouvinte disse aí, ele tem 90 anos, está subindo em árvore. Sim, 93. 93, não faça isso, viu, Edu? Não faça isso, porque grande parte dos acidentes que ocorrem justamente porque as pessoas, né, com mais idade acham que tem condição de fazer aquilo. Então você pega o Gugu Liberato. Por que o Gugu Liberato morreu? Morreu porque ele achou que podia subir num forro com a idade que ele tinha, pouco mais de 60 anos. E ele poderia pedir para alguém fazer isso para ele. Então não sirva de exemplo negativo, hein? Não faça isso, pelo amor de Deus, porque com 93 anos não pode subir em árvore não, hein? Alô, Nelson, filho do Costinha, pelo amor de Deus, 1000 vezes não, hein? Bom, vamos lá, Gleger, 2-0 Ponte. O Paulo pergunta, e o Zanocero, tá fazendo falta, Gleger, hein? Ô, corneteiro, Paulo Chácara da Barra. Agora já foi embora, né?
já foi vendido, já tá tudo certo, que seja feliz o Zanocelo, menino de muito talento. Mas você vê que o Dauan, que o substitui hoje, tá bem na partida, né? Pela estratégia, pela forma de jogo que o Fabinho Moreno descobriu. O Fabinho Moreno que descobriu esse jeito de jogar. E a gente percebe uma Ponte organizada, bem postada, né? Um time bem agrupado. Tá jogando com 2 zagueiros aí que não vinham jogando, né? O Juan Renato lento pra caramba, o Ryan sem ritmo, porém muito bem protegido ali pelos 2 volantes. Eu gosto da postura defensiva da Ponte, principalmente ali no setor de meio de campo, na segunda linha, né? Onde os 2 volantes vêm na recomposição. A Ponte tem uma saída boa de bola, o Camilo flutua porque joga ao lado lá do Matheus Peixoto à frente. Então, a estrutura do time realmente, nas mãos do Fabinho Moreno, faz com que a Ponte apresente sempre um bom futebol. E é o que está acontecendo hoje. A Ponte merece estar na frente, está ganhando o jogo 2-0. E o Bruno Rodrigues é impressionante, né? Nós dizíamos, inclusive, né, Edu, na última partida da Ponte Preta, aquela bola que surgiu no pé do Pato, né, no finalzinho, aos 47, que cai no pé do Bruno Rodrigues. Lá em Chapecó, né? Lá em Chapecó. Se cai no pé do Bruno Rodrigues, era rede. Por quê? Por causa dessa competência que ele tem, né? Essa qualidade, essa calma, essa tranquilidade. Fez 2 belos gols, um acreditando numa jogada, o outro numa belíssima jogada do Apodi, como disse o Lupe, né? 50% foi do Apodi. Levou no fundo, cruzou e fez um bom jogo. A Ponte fez um bom primeiro tempo e a expectativa, viu, Batistão, é que continue bem no segundo para ampliar o placar. Com você, Batista. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. A saída de bola pertence ao time do CRB, já que no primeiro tempo foi a Ponte Preta quem saiu jogando. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol do coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória no Majestoso. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Saudade de ouvir a torcida no estádio. Há muito tempo que não compareço num estádio e isso realmente me dá uma saudade imensa. Bola para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita. O time da Ponte vem com a Podi para fazer a reposição e tem alteração no CRB. Antônio Lupi. Foi embora o camisa de número 11, o Regis. Regis, 11, foi embora. 16, Darlisson com a 16 está no jogo. A única mudança na equipe do CRB. E a Ponte Preta mudou. A Ponte é a mesma do primeiro tempo. O craque do jogo vai almoçar o jantar com direito a acompanhante na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967. Vem embora, domina o time da Ponte, partiu lá pela ponta. A Podi levou para o fundo, pé direito, cruzou, passa por toda a extensão da grande área. Bruno Rodrigues foi atrás dela, mas não conseguiu chegar. E ainda afundou, é arremesso lateral, é arremesso para o CRB. Churrascaria Sulina, desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer Churrascaria Sulina. Pato domina pela direita, recolhe, recua em cima da risca da metade do campo para Apodi. Ele toca ainda mais atrás para Ryan, que faz o recuo para a entrada da grande área. Igor Vinha saiu dominando com os pés, batendo de perna direita para Barreto. Barreto na direita, Ryan faz o passe na frente para Apodi. Abriu para Pato, rente, arrisca lateral, preparou o combate, vai em cima dele o lateral Carius, bola atrás, Pato recuando pela minha direita para Barreto, dali para Dalman. Ele se manda no campo de ataque de perna direita, rolou para Bruno Rodrigues, passou Yuri pedindo, rolou para o lateral da Macaca, prendeu, dominou, tocou por dentro, passe ruim demais e o árbitro parou, marcou falta. Dauan cometeu a falta
em cima do Diego Torres, a bola parada no campo de defesa, saiu o cartão não, né? Não. Apenas uma bronca ali do árbitro em cima do Dauan. Eu tô com a impressão de que o Diego Torres cortou o cabelo no intervalo, hein? O Diego Torres estava com um rabo de cavalo um pouquinho maior, hein, Batista? Você teve essa impressão ou não? Eu tive também esta impressão. Muito provavelmente caiu o Baby Luke. Pode ser, eu acho que você foi preciso no detalhe. Domina a bola no campo de defesa, vem Juan Renato, bate de perna direita, Barreto levanta numa bola comprida, aberta longamente lá pela ponta direita, vem Cariús, afasta, tira no contragolpe, se manda no campo de ataque, tentando a passagem, Daniel Amorim, vem em cima da marcação, lá atrás chega, bate, tira, Igor Vinhas, rasga, tira, joga pra fora, pra linha lateral. E aí, CH, fosse você o treinador, faria alguma alteração na Macaca? Tá ganhando 2-0 o jogo no Majestoso. Mexeria sim, voltaria com o Orobó no lugar do Peixoto, tiraria Patinho Gomes e voltaria com o Pedrinho. E pra você, Gleger, faria alguma alteração na Macaca? Não, Batista, manteria o mesmo time. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Placar de 2-0, 2 gols de Bruno Rodrigues. A Ponte sai jogando no campo de defesa, vem com Barreto, ele levanta pra Pato, é pra correr, partiu, vai pra área, dividiu com Jorge e os dois estão caídos. Uma trombada violenta, aliás, quem está caído é o Igor Cariús e o Pato também ficou caído em Lupi. Eu tive a impressão de que o Pato disputou a bola com o Cariús e o Jorge se chocou com o próprio jogador do CRB e atingiu o Pato na sequência. O Pato pediu pênalti, a bola saiu pela linha de fundo e o último toque foi do jogador do CRB. Vamos ver se o árbitro vai marcar a falta a favor da Ponte, o que seria um pênalti, ou apenas o escanteio à equipe da Alvinegra. O jogo está paralisado no Majestoso, escanteio, mas o jogador do CRB está sendo atendido. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos e 40, segundo tempo, conferindo o placar na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui, Majestoso, 2 de Bruno Rodrigues, Ponte Preta 2, CRB 0. Olha, encerrado de virada, Inter 2, Grêmio 1, Ceará 2, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, estamos no segundo tempo, Santos 2, Goiás 0. E tem gente perguntando como faz para concorrer à camisa da Ponte, hein, Batistão? Muito fácil, muito simples, no momento em que o trem está passando no Majestoso, em direção à cidade. Existe uma lenda que quando o trem passa em direção à cidade, a Ponte Preta ganha o jogo. Quando é ao contrário, quando o trem passa em direção a Jundiaí, a Ponte perde o jogo, ou seria ao contrário. Placar de 2-0, pelo menos até aqui a Ponte está vencendo a partida. E você que quer concorrer à camisa é muito simples, basta você entrar no YouTube e colocar uma frase lá onde no setor, lá onde você escreve mensagens, coloca uma frase falando da Ponte Preta e aí as melhores frases vão concorrer à camisa número 1 da Ponte Preta. A camisa branca da Macaca, oferecimento da loja 1900 mais. Placar de 2-0, o time da Ponte vai vencendo a partida no estádio Moisés Cucarelli, 2 gols de Bruno Rodrigues. Ataca pela ponta, Reginaldo Lopes pela direita, estava impedido. Subiu a bandeira, marcou impedimento e impedimento marcado. Reginaldo Lopes estava na banheira, Antônio Lupi. Essa banheira não é a boa e o CH confirmou realmente a tese do trem é essa mesmo. Quando o trem está no sentido da cidade, a Macaca conquista os 3 pontos. Ou seria o contrário? O Edu Pinheiro tem a informação, é isso, Edu? Não, a informação é a seguinte, para onde o trem está indo, a Ponte ganha. Confere.
Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados. Tem produtos masculinos e femininos, a camisa número 3 da Macaca, ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. Placar de 2-0, 2 gols do Bruno Rodrigues, domina Yuri, a Ponte sai jogando lá atrás do campo de defesa. Dauan, ele domina soltando para Bruno Rodrigues, este é o cara do jogo iluminado. Ele bate, ele aperta a direita, entrega para Barreto, vem para fazer o passe, centralizando a jogada. Matheus Peixoto busca o serviço no círculo central, deu um toque aberto lá pela esquerda, vem na bola, Camilo domina, volta para Matheus Peixoto. Ele meteu a bola aberta pela direita, Apodi tentou ganhar essa bola no peito, mas acabou o campo. Mas que passe do Matheus Peixoto, um tijolo de 8 furos na construção civil. O cara lá embaixo manda o tijolo lá pra cima, pega esse aí, ó, vum. E vem no contragolpe, domina pela esquerda no campo de ataque para a bola. Carius, pé direito, bateu cruzada. Batista. Para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta. Oi, CH, pode falar. Eu não entendi muito bem, eu acho que o ouvinte também não. A história do cabelo, do baby look, você pode explicar melhor, por favor? É o seguinte, mulher que conhece bem isso, aquele aplique, sabe um aplique? Quando a mulher tem o cabelo curto, ela coloca um aplique, que é um cabelo natural, as pessoas cortam o cabelo e vendem o cabelo. Não é peruca, hein? O aplique é uma peruca com grife. Domina, vem pela ponta direita, Pato partiu em disparada, meteu o pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão da grande área, vai pegar Bruno Rodrigues na linha de fundo, cruzou para trás para Dauan, centralizou no corredor, vem para Barreto, pé direito para Pato, subiu a bandeira. Impedimento. O Pato é um sujeito tão desatento, cara, que ele não tem condição de observar o último homem. E ele estava em completo impedimento quando recebeu a bola. E estava impedido, o Pato estava na banheira, Antônio Lupi. O Pato, que pertence ao Internacional e tem contrato com a Ponte também até o final da Série B. A Ponte que ainda está organizando o planejamento para a temporada e não conversou com nenhum atleta a respeito de renovação de contrato, segundo a versão da Ponte Preta. E o Lupi provavelmente sabia a respeito desse negócio aí, né? De Baby Luke, Baby Liz. Sim. É porque ficou muito claro no close ali no cabelo. Saiu um pedaço do cabelo. Saiu um pedaço. Dele, né? Eu acho que teve alguma discussão no vestiário, alguém acabou puxando. Você sabe que no vestiário tem muita discussão. Não tem. Você pode puxar à vontade. Isso aí é um negócio firme pra caramba. Pintou, pinta nessa sim, pintou o gol onde, Edu? Olha, gol do Goiás, diminui o Rafael Moura, segundo tempo faz o primeiro do Goiás, agora Santos 2, Goiás 1. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. E o CRB vai mudar mais um daqui a pouco. O time da Ponte está no ataque com o Camilo, capitão do time da Macaca, 2-0. 2 gols de Bruno Rodrigues, lançou Yuri. Ele domina na lateral, mas vem para dentro e vem andando para trás. Soltando para Juan Renato, enfiou para Bruno Rodrigues na frente. Passe muito mal feito. Armou o contra-golpe, lançamento errado. Vem Juan Renato, mas tinha uma falta lá atrás, o árbitro já tinha paralisado, marcando a falta para Macaca e a mexida no time do CRB pela segunda vez. 5, camisa 5, Olívio está indo embora e o 18, Robinho, que é atacante, está no jogo. Robinho pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado à equipe do CRB. Está no jogo com a 18 no lugar do Olívio. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E vem o CRB, dominou na ponta direita, Pablo Diego, levantou cruzado na área, a bola vai embora para a linha de fundo. Tá pedindo pênalti o Daniel Amorim, dizendo que foi derrubado pelo Apodi. O que você viu aí, hein, Antônio Lupi? Eu vi que tinha um braço do Apodi no Daniel Amorim, tinha um braço do Daniel no Amorim no Apodi. Um puxava o outro, lance normal, tiro de meta pro Igor Vinhas.
Normal, escanteio. Escanteio, o árbitro marcou, vem pra bola, levantamento, chega Amorim, toca na bola, ela tocou, a bola voltou, Ryan, chega, tira, vai na linha de fundo, chega lá atrás, Yuri pra tirar, tocou pra fora, pra linha lateral, é arremesso pra você, Inglegger, achou que foi pênalti ali pro CRB? Absolutamente nada. Vem pra bola pela direita, está autorizado, vai pra bola para fazer a reposição pela direita. Levantamento na área, subiu lá atrás, Juan Renato de cabeça, tira, a bola voltou para Cariús, ele deixou a bola sair, porque ela transpôs a linha de fundo, preferiu ganhar o escanteio. É escanteio pro CRB bater. Dessa vez é pelo lado direito e quem tá na cobrança é o camisa 10, o argentino Diego Torres na bola. Diego Torres autorizado na marca de 13 minutos, quase 14, segundo tempo, 2-0 Macaca. Meteu o pé canhoto, levantou na área, vem lá atrás de cabeça para afastar, tira a retaguarda da Macaca, mais o rebote do CRB dentro do círculo central. Reginaldo Lopes levanta a bola de perna direita, passe completamente equivocado. Tira e afasta, vem no contragolpe, o time da Macaca domina no campo de ataque, vem Matheus Peixoto, margeando o campo lá pela ponta direita. Ele para, arrefecendo a jogada, e esperou chegar mais um, a Ponte vence, placar de 2-0 e o Matheus Peixoto vem andando para trás, toca recuado lá atrás do campo de defesa para Podi. Vem dominando, recebe, sai jogando o Igor Vinhas na entrada da grande área, solta o jogo pela esquerda para Juan Renato, na frente para Yuri, ele carrega na perna esquerda, toca curto por dentro numa tabela na triangulação, Dauan para Camilo, para Bruno Rodrigues, levou no pé direito, rolou para Matheus Peixoto na entrada da grande área, Barreto preparou o chute, bateu desequilibrado, a bola saiu torta, foi para a área, mas pela direita Reginaldo Lopes chegou para afastar, tira para Diego Torres, ele bate, levanta, ele perna direita numa bola alongada pela ponta direita para correr, Pablo Diego não chegou, a bola saiu. Foi para fora, para a linha lateral, é arremesso, o árbitro está marcando a saída de bola que pertence ao time Ponte Pretano no campo de defesa pela esquerda com Yuri. Pintou, pinta na Saci, pintou gol onde Edu. Empata o Goiás na Vila, tava 2-0 pro Santos, hein? Agora Davi Duarte, tudo igual, Santos 2, Goiás também 2. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Domina no contragolpe rápido, o time da Macaca pela direita, placar de 2-0, 15 minutos passados, Pato toca na bola para Matheus Peixoto, para Pato, vai fazer, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 16 minutos passados o segundo tempo, um contra-golpe rápido, vertiginoso, a bola com Matheus Peixoto, ele dominou, esperou a chegada de Pato pela direita na posição absolutamente legal, rolou para Pato, encarou o goleiro e fuzilou de pé direito, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez Pato para balançar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, examada Ponte Preta, a Ponte mais uma vez vai para a rede e a torcida vibra, da pele até o osso, Guilherme Pato, 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 camisa 19. Chão sagrado do Majestoso, Ponte Preta 3,
CRB 0 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Jogada entre Pato e Matheus Peixoto. Pato puxou o contra-ataque, acionou o Matheus Peixoto, que levantou a cabeça e viu o Pato passar por trás da zaga do CRB. O Peixoto deu passe, o Pato, com a maior tranquilidade do mundo, tocou na saída do Jorge. Pato marca o 4º gol dele na temporada, o 3º da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 3, CRB 0. 3-0, o time da Ponte vai esmerilhando, vai goleando o CRB. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Gleger Zorzin, 3-0. Macaca vai goleando o CRB. Gleger. E pode até aumentar o placar, viu, Batista? A Ponte é melhor na partida. E que bola do Matheus Peixoto, hein? Visão de jogo, saiu para buscar nas costas, ali no costado dos volantes, recebeu a bola e meteu uma bola na cara do gol. O Patinho foi bem nessa daí, tirou no chão, do jeito que tem que ser. Belo gol da Ponte, e a Ponte pode aumentar o placar. Na minha opinião, o CRB já começou jogadores com cãibra, já está cansado o time do CRB. A Ponte aproveitar, já mata a partida, dá para até aumentar a goleada, Batistão. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha a loja mais próxima de você, agilize o orçamento. Saiu mancando ali o Pablo Diego. O que aconteceu lá em Lupi? Pablo Diego, numa dividida com o Yuri, levou a pior e deixou o campo com a camisa de número 7. E quem entrou foi o camisa de número 15, que é o Luiz Paulo. Luiz Paulo com a 15 está no jogo. Entrando, portanto, Luiz Paulo, saiu machucado, contundido. Saiu contundido Pablo Diego, camisa número 7. Placar de 3-0. O time da Ponte vai vencendo Carlos Henrique, o bate pesado. A Ponte que está jogando demais, ou o CRB que está jogando de menos, hein, CH? O terceiro gol foi fruto da estratégia, né? A Ponte deu a bola para o CRB no segundo tempo, que deu a impressão que voltou. Dauan domina, recolhe na entrada da grande área para Bruno Rodrigues, limpou o pé direito, bateu e defendeu Jorge. Batida, Bruno Rodrigues já de dentro da área, pé direito, num contra-golpe puxado pelo Dauan. Jorge me pegou firme, sem rebote, seguindo a ICH o seu raciocínio. Então a Ponte deu no segundo tempo um pouco de campo para o CRB para fazer o que ela, nas mãos do Fabinho, tem feito muito bem, que é o contra-ataque. Funcionou. Eram 5 contra 3. Bom lance do Peixoto, golaço do Patinho Gomes, que teve calma, tranquilidade na saída do goleirão. 3-0, Batista, já matou o jogo. Agora só precisamos saber se vai ser 3, 4 ou 5-0. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 3, 2 de Bruno Rodrigues e 1 de Pato. CRB 0, Edu. Ainda a Série B, encerrado, Cruzeiro 0, Náutico 0. Amanhã, 17 horas, tem Operário e Chapecoense lá em Ponta Grossa. Na terça-feira, 19h15, Oeste e Paraná. 21h30, Vitória e Botafogo de Ribeirão. Um abraço para o Daniel Barnabé, grande contador de Campinas. E para participar, Barnabé, é só pelo YouTube para concorrer a uma camisa da Ponte. Pessoal que está mandando frases para o WhatsApp não vale, hein? O sorteio será lá no YouTube. Então é por isso que você tem que entrar no youtube.com/a Rádio Bandeirantes Campinas e colocar lá uma frase falando da Ponte. Só vale frase falando da Ponte Preta. Só vale frase você declarando o seu amor pela Ponte Preta.
Entre as melhores, uma será sorteada para ganhar a camisa branca da Ponte Preta, a camisa número 1. Oferecimento da loja 1900 mais, a nova loja da Macaca. Placar de 3-0, o time da Ponte vai ganhando a partida no majestoso jogo. Não vale nada. Não vale nada porque a Ponte já não consegue mais disputar nada, né? A Ponte, mesmo ganhando os 2 jogos finais, não consegue alcançar o número de pontos que tem o 4º colocado. Mas vale muito no aspecto da moral do jogo, a defesa do brasão da Macaca e também a observação para a montagem do time para o Campeonato Paulista. O Fábio Moreno será treinador da Ponte no Campeonato Paulista, em Lupi. Pelo que disse o presidente, vai você, Batista. Domina o time da Ponte, vem a Podi, entrou na área, pé direito, bateu, vai embora! Entrou numa velocidade impressionante, a bola lançada, ele partiu, a Podi deu uma bambuzada nela, ela passou à direita, foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o CRB bater. A melhor opção era o passe para o Matheus Peixoto, que entrava livre, sem marcação no segundo pau, só que o Apodi resolveu chutar a bola em direção ao gol. Segundo o que disse o Alex Brasil, executivo de futebol, e até mesmo o próprio Sebastião Arcanjo, o Fábio Moreno é o técnico da Ponte pro Campeonato Paulista, a não ser que algo mude no planejamento que será feito depois da Série B. E vem Reginaldo Lopes, dominou, olha o CRB, ele bateu de perna direita, a bola cruza toda a extensão da área, sobrou do outro lado pela esquerda, Carius levantou a bola na área, subiu Igor Vinhas, foi lá em cima e pegou firme. Rapidamente, o CH, você acha que a diretoria está agindo corretamente por aquilo que você viu do Fábio Moreno? Ele merece permanecer no Campeonato Paulista? Sim, merece. Eu continuaria com ele. E para você, Gleger Zorzinho, o técnico da Ponte no Campeonato Paulista, merece ser o Fábio Moreno ganhar essa oportunidade? Sem dúvida nenhuma, Fábio Moreno. Domina e vem no time da Ponte pela meia esquerda no campo de ataque. Camilo carregando, rola curtinho, placar de 3-0. A Ponte está vencendo o jogo no comando do Fábio Moreno. No contragolpe, Diego Torres tentou levar a Ponte bem na marcação, tira, vai para a linha lateral. É arremesso pela direita, vai para a bola o próprio Diego Torres para fazer a reposição. 25 segundo tempo. 3-0, 2 de Bruno Rodrigues no primeiro tempo e Pato no segundo tempo com o gol do Matheus Peixoto. Bola aberta pela direita, se manda, vai para lá, Robinho, tentou dar um elástico. Não tem condições para isso não, hein? Cobrança de arremesso lateral, a Ponte tirou, já cobrou, Reginaldo Lopes tocou para o Robinho, ele não conseguiu dominar. É arremesso no campo de defesa pela esquerda. Detalhe no ar. Daqui a pouco Pedrinho na Ponte Preta, mas na última rodada todos os jogos, vixe, vem um combo ali daqui a pouco na Macaca, mas o jogador, a última rodada, Batista, que estava programada para o dia 30, sábado, ela foi antecipada para o dia 29, sexta-feira, todos os jogos às 9h30 da noite. A Ponte enfrenta o Figueirense, só que o Figueirense tem que torcer desesperadamente para que o Botafogo ganhe do Vitória amanhã em Ribeirão Preto. Se o Vitória empatar, o Figueirense está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então também não está descartada a possibilidade desse jogo não valer nada, ser antecipado para outra data, a não ser a sexta-feira. E vem na bola, partiu uma bomba! Espalma Igor Vinhas! Uma paulada de longa distância, a bola vinha e Igor Vinhas apareceu para tirar, mandou a linha de fundo, a pancada foi do Luiz Paulo de perna canhota, a bola venenosa, grande defesa do Igor Vinhas, foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio para o CRB bater. Primeira boa defesa do Igor Vinhas no jogo, o CRB tem escanteio. Diego Torres cobrou o escanteio, levantou na área, subiu Everton, Páscoa de cabeça, tocou na defesa da Macaca, tira lá atrás, afasta Yuri, vem dominando o campo de defesa e depois da bola dividida, ele conseguiu ultrapassar a linha da metade do campo para Bruno Rodrigues, dominou, cortou, virando para a perna direita, rolou no corredor para Matheus Peixoto.
A bola deu nele, ele tentou dominar a bola, um pé bateu no outro, a perna bambeou, ele desabou, hein, Lupi? O negócio do Peixoto hoje é assistência. Para dominar, para chutar pro gol não é legal. O negócio é dar o passe pro companheiro e lá vem o CRB. Reginaldo Lopes levantou na entrada da área, Luiz Paulo bateu, é gol! Gol do CRB! Na marca de 28 minutos passados do segundo tempo, levantamento de bola na área, Gabriel Amorim fez um passe de peito para a entrada da área e pegou firme de primeira, uma paulada de Luiz Paulo. Luiz Paulo pegou, bateu firme, jogou no fundo do gol. É o primeiro do CRB. Mas a Ponte Preta continua na frente. Ponte Preta 3, CRB 1, gol de Luiz Paulo, camisa 15. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da boa jogada pelo lado direito do ataque, cruzamento do Reginaldo Lopes, ajeitada de peito do Daniel Amorim. E o camisa 15, o Luiz Paulo, acertou um belo chute, sem chances pro Igor Vinhas, diminui o CRB. 3-1, Ponte, que agora mexe em atacado, Batistão. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Mexeu? Vai! Vamos lá então, foram 3 mexidas na macaca. Dauan foi embora com a 5, demorou para sair, recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo da próxima sexta-feira contra o Figueirense. 15, Igor Maduro tá no jogo. Dauan fora, 15, Igor Maduro não tá no jogo. Camilo com a 10 foi embora. E o 8, Bruno Reis, também tá no jogo. E o cara da partida, o Bruno Rodrigues, também foi embora com a 11. 27, Pedrinho tá no jogo. 3 alterações, portanto, no time da Macaca. E aí, CH, sua opinião, alterações do Fábio Moreno, tá, portanto, trocando em atacado, 3 numa pancada só. Eu só não entendi a saída do Bruno Rodrigues. O Pedrinho queria ver, sim, mas o lugar do Pato, né? Tudo bem, o Pato fez o gol, mas estava apagado até então, até o momento do gol. E também queria ver o Orobó aí no lugar do Peixoto. De qualquer maneira, a boa nova aí é, além do Pedrinho, é o Igor Maduro, né? Entrar ali na volância, vamos ver como é que ele se comporta. Domina, vem pro jogo, Igor Maduro abriu o jogo para Pato pela direita, para voltou Igor Maduro. Ele tentou dominar, perdeu a bola, recupera o time do CRB. Falei agora há pouco, né, o CH, sobre vencer porque era importante, moralmente falando, defender o brasão, mas também fazer observações para o Campeonato Paulista. Você não acha que essas alterações são para já observar quem é que tem condição de vestir a camisa no Paulista? Não, sem dúvida. É que o Bruno Rodrigues estava arrebentando com a partida, né? É o jogador mais lúcido dentro do campo. Então eu não teria tirado, mas de repente cansou, essa coisa toda, faz parte do negócio. Mas eu acho que tinha que observar sim. Tanto é que no intervalo do jogo eu sugeri que ele tivesse trocado para colocar o Pedrinho durante todo o segundo tempo. Eu acho que ele está certo. E para você, Gleger Zorzinho, as alterações no atacado do time Ponte Pretano. E aí, hein, Gleger? Como você disse, né, Batista? Tá fazendo observações, eu acho que acerta o Fabinho, é isso aí mesmo. Domina o time da Ponte, vem pra bola para fazer o passe, Pato empurrando pelo setor esquerdo do campo de ataque, partiu pé canhoto, bateu de longa distância, Yuri, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o CRB, bater Antônio Lupi. No chute do Yuri de longa distância, e Yuri que tem contrato com a Ponte também até o final da Série B. E o Pedrinho, que entrou agora na partida, está renovando seu vínculo com a Macaca até 2023. Pedrinho agitou a bola pela esquerda, imprimiu velocidade, parou, fez o break em cima da marcação, volta a bola recuada pelo lado esquerdo, vem para Igor Maduro, para Yuri, para Igor Maduro, ele recolhe na perna direita, toca atrás para Barreto,
Barreto. Barreto centraliza a jogada para Bruno Reis. Ele recebe na perna direita, soltando para Ryan. Volta no Bruno Reis com a perna esquerda por dentro para Barreto. Centralizando a jogada, entregando para Igor Maduro. Ele vem dominando pela meia esquerda, voltando atrás, vem pelo lado esquerdo. Se manda Yuri, vem por dentro pela meia. Tentou levar Pedrinho no 1 contra 1. Falta! Pedrinho é ousado, é lépido. Ele vai para dentro mesmo. Só com falta. É falta não, o árbitro não marcou a falta. Marcou a falta, a Ponte preferiu cobrar, Rasteirinho não usou, portanto, a ofensividade para bater para o gol. Saiu jogando, economizando fôlego e girando a bola lá atrás para o campo de defesa com Igor Vinhas. Ele solta a bola pela direita, Ryan recolhe, recua, toca lá dentro da grande área. O contrato do Ryan foi renovado ou não? O contrato do Ryan tinha validade até o dezembro de 2020 e foi renovado até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Poucos dias restam para o contrato do Ryan e de outros 17 atletas do elenco da Ponte. Domina no campo de defesa, Igor Maduro tenta levar, encontra a marcação, a bola volta, Barreto domina, recua, toca para Ryan, ainda mais atrás lá dentro da grande área para Igor Vinhas, sai dominando com os pés. O craque do jogo em todas as transmissões da Rádio Bandeirantes vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Oferecimento Churrascaria Sulina desde 1967. O melhor churrasco, a Sulina está mais linda, linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer Churrascaria Sulina. Pintou, pinta na Saci, pintou o gol de Edu. Olha lá em Recife, Thiago Neves em Sport 1, Bahia 0 e na Vila grande virada do Goiás. O Fernando marcou o terceiro de pênalti e Rafael Moura por cobertura. Agora Santos 2, Goiás de virada 4. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 3-1, time da Macaca vai ganhando o jogo. É a última partida em 2020 da Ponte Preta. Estamos em 2021, campeonato de 2020. Pedrinho domina, pé canhoto, levantou na área, vem Cariús de peito, recua para Jorge. Ele pega firme lá atrás para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafemorais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso, Ponte Preta 3, CRB 1, Edu. Olha, é o seguinte, o Tony, flamenguista lá de Hortolândia, ele acha que o Inter merece ser campeão. O Inter ganhou de virada 2-1 do Grêmio e abriu 4 pontos de vantagem sobre o São Paulo. E vai sair da fila de 43 anos que o Inter não ganha um título brasileiro. E um abraço para o Charutinho. Disse que encontrou com você rapidinho, mas encontrou com você. Grande Charutinho. É verdade. Tava lá no mercado, no hortifruti, né? E aí tava assim, correndo demais, com o horário muito apertado, né? A minha vida é uma loucura. E aí eu ouvi uma voz. Me chamou pelo nome. Batista! Eu virei o pescoço para olhar de banda, para ver quem que estava me chamando. Aí ele levantou o braço e falou: ô Batista, eu sou o Charutinho. Falei: ô Charutinho, como é que vai? Tá tudo bem? Obrigado pela audiência. E esse foi o diálogo que eu tive com o Charutinho. Fora de quadro não tava? Ele apresentava, não deu tempo. Não, tava só o Charutinho, não tava acompanhado da galera dele lá, nem do Fora de Esquadro. O bonde é pesado, hein? Oi, Edu, pode falar. Não, é que o Fora de Esquadro, ele ia te apresentar, mas até colocar o Fora de Esquadro nos quadros ia demorar, fica pra próxima. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar.
Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Mexeu. Vai! No 29, Matheus Peixoto foi embora. 29, Peixoto tá fora. 99, Orobó tá no jogo. E o Georgime também tá indo embora, goleiro do CRB. E o 12, o Pedro Henrique tá no jogo. Mudança de goleiro no CRB. Georgime, tá fora. Pedro Henrique com a 12 tá no jogo. E vai ter mais uma alteração na equipe do CRB. Daqui a pouco eu informo. Parece ser o Reginaldo, aquele mesmo que passou pela Ponte Preta em 2019. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E confirmando, foi embora o 8, Carlos Jatobá, e o 13, Reginaldo, zagueiro, que defendeu a Ponte em 2 temporadas, 18 e 19, inclusive fez gol num derby. O Reginaldo com a 13 tá no jogo pela equipe do CRB. Reginaldo, zagueiro, entrando no lugar de um meia. Será que o técnico tá pensando aí, né, que o jogo já está definido, a Ponte vencendo a partida, estamos com 38. E ele não quer aí tomar uma goleada muito expressiva, talvez seja isso. Coloca, portanto, mais um zagueiro, ele já tem o Thalisson Kelvin e tem também o Everton Páscoa e agora coloca ali na frente dos dois também o Reginaldo. A grande verdade, Batista, que o CRB, com todo respeito, está tentando aí, fez o primeiro gol, porque o seu Peixoto tropeçou na bola lá para matar o jogo nos 4-0, na possibilidade de fazer os 4-0, e no contra-ataque o CRB fez o primeiro. Mas o CRB fisicamente tá mortinho em campo. Pode até complicar mais o jogo, porque a Ponte também fez umas trocas aí, quem entrou, né, precisa ficar mais acordado no jogo. Mas aí é só administrar para terminar o jogo com 3-1 no mínimo. E para você, Gleger, a Ponte corre algum risco nesse jogo? 39, uns 5 aí de acréscimo. Batista, para mim não. Claro que não pode vacilar, né? Mas aparentemente está tudo controlado ali, o setor defensivo. E a Ponte, para mim, vence a partida. Domina Ryan, vem bola para o campo de defesa. A Ponte não vai renovar o contrato do Ryan, e Lupi. Ainda não tem uma definição, Batista. Dificilmente, né? Até porque o Ryan pertence à Ferroviária, que vai disputar o Campeonato Paulista e conta com o jogador para a disputa do estadual. Dificilmente os atletas que estão emprestados devem permanecer na Macaca. E vem Cariús, domina no campo de ataque, partiu lá pela ponta canhota. Vem Ryan, fecha o setor. Cariús parou na frente, ameaçou sair. Ryan deu bote, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, vai para a bola para fazer a reposição. Igor Cariús pela esquerda, sumiu a bola. Na marca de 40 minutos, agora a bola reapareceu. Cariús, autorizado, vai mandar essa bola na área, vai usar a força do braço. 3-1 para a Macaca, levantou na área, vem de cabeça lá atrás para afastar a retaguarda da Ponte, tentando Pato armar o contragolpe, não conseguiu. Cariús derrubou o Pato. Ele caiu, o árbitro parou, marcou, depois ele usou o fair play, ajudou o Cariús a se levantar, porque no momento em que marcava, o Cariús também desabou no solo do Majestoso. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Pintou, pinta na Saci, pintou gol onde, Edu? Segundo gol do Sport, Thiago Maidana, lá na ilha. Sport 2, Bahia 0, e diminui o Peixe, Marinho de pênalti. Agora Santos 3, Goiás 4. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Mexeu. Vai. 75, Barreto tá fora, é a última do Fábio Moreno.
Barreto, 75, tá fora. 26, Léo, garoto da base, tá no jogo. Léo, vamos ver quanto tempo o Léo vai jogar. Olha, 42 do segundo tempo. Portanto, até 58 minutos, né? 8 minutos o Léo. Aí depois fala que dá oportunidade para o jogador da base, hein? 8 minutos. O que o Léo vai fazer? 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 2 meses para ganhar uma oportunidade. Ele jogou contra o Brasil de Pelotas na última partida de 2019. Não valia nada também, né? Não valia, exatamente, coitado. É impressionante, né? É isso que eu discuto. Coloco as minhas opiniões no ar, né? A Ponte dá ou deu tanta oportunidade aí para cada cabeça de bagre, jogador que não tem condição de vestir a camisa titular da Macaca. E não colocou uma única vez o Léo, pelo menos para a gente ver se ele tem condições ou não. E aí, uma situação como essa, né? 8 minutos aqui, mais 20 minutos ali, igual o Zanocelo com o Marcelo Oliveira. E aí fala, não, eu dei oportunidade sim para o jogador da base. Aí vem o histórico lá, quantos jogos ele atuou? 30 jogos. Não fez nenhum como titular o jogo inteiro, ou 1 ou 2 jogos. Isso não é dar oportunidade. Oportunidade é colocar o jogador lá e deixar o menino da base lá. Dar consistência a ele. Aí sim é oportunidade. De qualquer maneira, o Léo está aparecendo aí com a camisa da Macaca por intermédio do Fábio Moreno. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 44 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 3, CRB 1, Edu. Olha, pelo menos a Ponte, olha, a 8ª colocada com 54 pontos. O Guarani é 13º com 48, quer dizer, 54. Está a 4 pontos do Juventude, né, que está com 58. A Macaca que perdeu 22 pontos como mandante. Sexta-feira, última rodada, 21h30, no Brinco, Guarani Juventude, lá em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Ponte. E vem o time da Ponte, domina com Pedrinho aberto pela ponta direita, recolhe, vai em cima da marcação, levanta, ele aperta a canhota da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra, lá na ponta canhota, Yuri dominou, rolou, chamou Igor Maduro que vem no auxílio, recolhe Igor Maduro dominando, soltando para Yuri, lançou na entrada da grande área, vem embora o time da Macaca pela esquerda, para Carte 3-1, tá vencendo o jogo, lançamento na esquerda, opa! Pedrinho dominou quando foi girar para sair na cara do gol, foi aterrado, tocado pelo zagueirão sanguinário, é falta para Macaca bater. Foi a segunda que o Pedrinho sofreu nesses poucos minutos que ele está em campo com a camisa da Ponte. Já tinha levado uma falta do Robinho e agora do Reginaldo Lopes, camisa 2. Macaca tem falta pela esquerda, perigosa. Yuri, 16 na bola. 45, quase 46. Mais 3. Vem pra bola para fazer a cobrança. Yuri, cobrança, ele falta, levantou na área, subiu. Pedro Henrique foi lá em cima e pega. Repõe rapidamente a bola no campo de ataque. No lançamento errado vem Ryan, antecipa, tira, empurra o jogo, vem por dentro, vem dominando, tentando a passagem. O time da Macaca vencendo o jogo 3-1. Mas a Ponte quer mais e cabe mais. Pela direita, vem pra bola para fazer o passe, lançamento por dentro. Apodi recolheu, dominou, rolou, chamou. É os últimos minutos. Vem pra bola pela esquerda. Yuri cruzou na entrada da grande área para Pedrinho. Chega em cima da marcação, tira. Vem no contragolpe, Diego Torres tentando a passagem pela esquerda. Faz o lançamento da esquerda para a direita no campo de ataque. Se manda o time do CRB. Vem pela direita. Amorim tentou passe, erra, tira.
afasta lá atrás. Time da Ponte vem pro contra-golpe no campo de defesa. Vem Bruno Reis para fazer a passe na velocidade para Pato. Encarou a marcação, voltou a bola para Bruno Reis. Vai para a linha de fundo, meteu o pé canhoto para ganhar o escanteio. A bola foi para a linha de fundo, saiu. Bandeira apontou tiro de meta. Tiro de meta, já cobrou o time do CRB. Vai terminar os últimos minutos da partida. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. O que será, hein? E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. É legal, é muito legal, é mais legal do que chupar manga. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 3-1, vai terminar o jogo. Domina Bruno Reis, a Ponte dá uma última estocada em cima do adversário. Bola aberta pela esquerda para Yuri, não há tempo para mais nada. Apita o árbitro, acabou! Acabou a participação da Ponte na Série B, abençoa 2020 no Majestoso. A última rodada contra o Figueirense é fora de casa. Termina e uma vitória espetacular. 3-1, time da Macaca vence o CRB no Majestoso, termina o jogo e vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, futebol, Edu Pinheiro. Oi, Lupi. Oi, Edu. Luiz Paulo, que fez o único gol do CRB na partida, fala desse primeiro tempo e análise da equipe alagoana. Em relação às mudanças, o time é muito qualificado. O professor Roberto tentou fazer umas mudanças pontuais, porque tinha alguns jogadores desgastados e achou melhor ficar uma poupada. Mas o time é muito qualificado, a gente veio aqui para buscar a vitória e infelizmente não aconteceu. É esse o camisa número 15, Luiz Paulo, que entrou no segundo tempo, marcou gol de honra, até porque a Macaca venceu pelo placar de 3-1. E o Pato, que marcou o quarto gol dele na temporada, ele que fez aí o terceiro gol da Macaca no jogo, fala a respeito da vitória, dessa importante resultado, né? Pato que tem contrato até o final da Série B, pertence ao Internacional. É claro, depende de uma avaliação do departamento de futebol, mas ele fala a respeito dessa vitória em cima do CRB. Na minha carreira, né? Agradeço a Ponte Preta por todas as oportunidades que vem me dando. Foi aqui que eu fiz meu primeiro gol como profissional e só tenho que agradecer mesmo. Esse é o Guilherme Pato agradecendo, ele ainda fala a respeito dessa vitória em cima do CRB, que foi boa para a Ponte, até para dar um pouco mais de moral nesses dois últimos jogos que a Macaca tem para completar na Série B, como o Batista disse, encara o Figueirense na próxima rodada. Mas a gente vem batalhando pela nossa dignidade, pela nossa imagem, mesmo não tendo mais chance, a gente faz o nosso papel, né? Tá aí o Guilherme Pato, camisa de número 19, atuou os 90 minutos, ali pessoal tirando foto, o Reginaldo, que jogou aqui na Ponte, foi companheiro do Igor Vinhas e também do Luan e do próprio Guilherme. Muita comemoração ali, muitos abraços no final do jogo, da partida. E se você me permite, Edu, eu gostaria depois de um tempo para explicar toda essa questão do Zanocelo. Eu estou aqui à disposição quando você tiver um tempinho das propostas, dos valores que chegaram até a Ponte e para a gente explicar certinho tudo o que aconteceu em relação a essa negociação do Zanocelo. Pode ser já então, Lupe, Pode ser já? favor. Sim, então vamos lá. por gentileza. Então vamos lá. A Ponte tinha há uns 15 dias, né, deu sinal verde para o representante do atleta para chegar algumas propostas e caso a Ponte também recebesse algo, iria passar para o representante do atleta.
4 propostas apareceram para o Vinícius Zanocelo. Uma mais antiga, do Palmeiras, os valores são aproximados, tá? A proposta do Palmeiras girava em torno de 800 mil a R$1 milhão. O jogador que seria utilizado na equipe sub-20 do Palmeiras. Chegou também uma proposta do mundo árabe, não conseguia apurar qual foi a equipe, que era no valor de R$3 milhões, um salário altíssimo para o Zanocelo, porém os empresários, eles não enxergaram essa proposta como a melhor, porque o Zanocelo poderia sumir ali no mundo árabe e não aparecer mais para a seleção olímpica, onde ele tem sido convocado de forma constante. O Flamengo também chegou a fazer uma proposta, R$2,5 milhões, mas também para fazer parte da equipe sub-20. E os representantes do atleta apresentaram uma proposta que, na visão deles, era a melhor, essa proposta da Ferroviária, que gira em torno de R$2,2 milhões, R$2,3 milhões, e, portanto, em relação ao plano de carreira, os representantes do atleta escolheram essa proposta para a Ferroviária no valor de R$2,3 milhões que a Ponte vai receber. Essa proposta da Ferroviária, a Ponte ainda fica com 15% dos direitos econômicos do Zanocelo, ou seja, se no meio do ano, e a tendência é essa, ele seja negociado com alguma equipe da Europa, a Ponte tem 15% e mais a questão do clube formador. Na proposta do Flamengo, do mundo árabe e do Palmeiras, a Ponte não ficaria com nada, apenas com a porcentagem de clube formador. E só para explicar um pouco melhor a questão do contrato do Zanocelo, que aí eu concordo com os companheiros, foi o erro onde a Ponte não renovou anteriormente. Ele tinha vínculo até 2021, dezembro de 2021, e em junho, final de julho, início de julho, ele poderia sair da Ponte sem a Ponte colocar nada nos cofres. Então, já existia ali uma queda de braço entre os representantes do atleta e a Ponte em relação à renovação. O Zanocelo, para ser sincero, teve poucas oportunidades. João Brigatti deu oportunidades para ele. E agora o Fábio Moreno apareceu pouco na Ponte no time titular. Ele foi lançado pelo Jorginho lá no Troféu do Interior em 2019, inclusive fez o único gol dele como profissional na Ponte contra o Oeste. Então existia essa questão de briga para renovar o contrato. Isso não aconteceu, então o Zanocelo foi negociado R$2,3 milhões para a Ferroviária. A Ponte mantém 15% e mais o mecanismo de solidariedade em caso de venda futura. Ok, Lupe, bela explicação, muito obrigado. Termina em Santos 3, Goiás 4. Termina Sport 2, Bahia 0. Termina Atlético Goianiense 2, Fortaleza 0. Tivemos à tarde Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, Ceará 2, Palmeiras 1, de virada no finalzinho, Inter 2, Grêmio 1. O Inter abre 4 pontos do São Paulo. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Olha, 1-0, Bruno Rodrigues a 27 do primeiro tempo. Bruno Rodrigues aos 44, 2-0. Isso no gol da Fepasa. Segundo tempo, Pato 3-0. E Luiz Paulo aos 28 marcou o único do CRB. 3-1, Macacas, CH. O time correu, o time teve organização, foi aplicado, mereceu o resultado. Fiquei chateado com esse gol que a Ponte tomou, que não precisava ter tomado, mas foi fruto de um contra-ataque. A Ponte estava aplicando o contra-ataque e recebeu o contra-ataque pela besteira que fez o Peixoto, tropeçou na bola, o CRB desceu e fez o gol. Mas eu gostei da Ponte, ela teve uma intensidade no jogo, marcou direitinho, sempre jogando do mesmo jeito, no erro, né, do adversário, um jogo reativo para jogar no contra-ataque, funciona, está funcionando nas mãos do Fabinho. Acho que foi muito inteligente por parte dele. Desde quando ele assumiu, ele foi lá, observou, já conhecia o grupo e adotou uma maneira um pouco mais simplista de jogar, mas que na prática funciona e está funcionando. Uma pena que ele não pudesse ter feito isso antes. Faz parte do futebol. Eu acho que uma vitória onde não dá para contestar absolutamente nada, o resultado foi merecido. E eu queria destacar 2 jogadores, aliás 3. Não é? Eu gostei muito do Apodi, acho que ele fez um jogo que já é habitual, né? Ele é muito regular, mas hoje ele foi muito importante na vitória. O Peixoto, o Bruno Rodrigues foi muito bem também, o melhor do jogo para mim. E também gostei do jogo do Barreto. De novo, ele que não jogou na última partida, é isso, Lupe? Barreto estava suspenso. Isso. E fez falta, e na partida de hoje
e até com o Dauan do lado dele, que são características muito, muito diferentes, mas eles ali se adaptaram, deram uma maneira de poder jogar os dois juntos com a mesma característica, o Dauan com um pouco mais de liberdade, e acabou funcionando. Eu respondi essa pergunta para o Batista, eu tenho respondido algumas perguntas pela internet. Eu acho que o Fabinho merece a oportunidade de continuar. Ele não tem um marketing muito grande, ele não é aquele treinador que fica berrando na beira do gramado, que não fala de uma maneira um pouco mais incisiva na entrevista coletiva, mas ele, com muita humildade, devagarzinho, demonstrou com um grupo cheio de problemas que dá para fazer um trabalho com critério. Ele merece a oportunidade. Então, resumindo, foi isso, Edu. Nem tem muito o que acrescentar. Eu tinha um medo, eu tinha uma preocupação que o time poderia dar de ombros para a partida. Não, o time honrou a camisa da Ponte, jogou aplicado, como valesse uma classificação. E o time, efetivamente, aí foi muito brioso. Então, o grupo está de parabéns, o Fabinho está de parabéns e venceu a equipe que jogou mais futebol, viu, Edu? Com certeza, uma vitória merecida da Ponte. Legal. Ô, Botãozinho, olha, é o seguinte, já temos aqui o pessoal que participou pelo YouTube, eu estou com as frases aqui. Eu vou falar as frases e depois nós vamos escolher a melhor frase, tá legal? Vamos lá, o Jorginho. 3-1 a Ponte venceu com 2 gols do Bruno Rodrigues. Eu gostei, viu, Edu? Um jogo que não vale nada e a aplicação dos jogadores da Ponte foi muito boa, concentrados, comprometidos na partida. Gostei muito. O time muito bem organizado, bem postado em campo, né? O Fabinho realmente deu um padrão diferente a esse time. Aliás, é por isso que eu costumo dizer particularmente que o cara tem que ter a percepção, né? O cara tem que ter o olhar. Ele precisa entender e montar um time ou uma plataforma ou um estilo de jogo daquilo que ele tem nas mãos, né? E o Fabinho Moreno fez exatamente isso. O time da Ponte vinha aí sofrendo dentro da Série B, né? E principalmente nas mãos do Marcelo Oliveira, e ele não tomava nenhuma decisão de mudar o esquema, de mudar a estrutura do time, né? De tentar aí uma forma diferente de jogar. E aí automaticamente o Fabinho assume como técnico da Ponte e consegue fazer isso, né? É a visão do cara. O cara convive o dia a dia, entende muito de futebol. Eu costumo dizer que o Fabinho é um cara muito inteligente, um cara estudioso, um cara que tem realmente uma visão de jogo. E ele descobriu, montou o time, montou a estratégia, né? Mudando aí a plataforma, e as coisas começaram a dar certo. Então falta isso às vezes nos técnicos brasileiros, viu, Edu? O cara ter essa visão, né? Porque não adianta nada o cara ter um pensamento, né? Olha, eu gosto de um time jogando dessa forma. E aí ele assume um time e ele não tem as peças para que possa fazer aquilo que ele pretende, aquilo que ele gosta e quer. Então ele, treinador, tem que se adaptar àquilo que ele tem nas mãos. Eu acho que o maior erro do Marcelo Oliveira foi isso, né? Ele insistia naquele jeito de jogar, mesmo sabendo que as peças que ele tinha nas mãos não ia conseguir evoluir. E o Fabinho, inteligentemente, fez isso, arrumou e as coisas estão dando muito certo. Eu gostei muito, viu, Edu? Gostei muito do empenho dos jogadores. Eu gostei muito aí, mesmo com a saída do Zanocelo, a entrada do Dauan ali ao lado do Barreto. Muito bem postados, protegendo a linha de zaga. Você vê, olha, o Juan Renato e o Ryan, há muito tempo que não joga, né? Mais o Ryan, principalmente, que ficou aí longa data afastado dos gramados. E você vê que eles fizeram uma partida tranquila, né? Porque estavam bem protegidos pelos volantes, pela segunda linha, e isso é muito importante. A Podi sempre com a mesma capacidade de sempre, né? Apoiando, chegando, ajudando, marcando, recompondo. O Yuri também, o Yuri um pouco mais tímido no ataque, mas protegendo a primeira linha sempre com muita eficiência. Então eu gostei muito do time. Rodrigues, como sempre, né? Resolvendo aí o jogo da Ponte. O Pato bem na partida também. A hora que apareceu ali, botou a bola na rede. Então, parabéns ao Fabinho, viu, Edu? Gostei. A gente sabe que muitas vezes é difícil para o treinador fazer com que o jogador entenda que mesmo sendo um jogo que não vale absolutamente nada, o cara precisa. E você viu na fala ali do Pato que ele dizia, olha,
o jogo não tá valendo nada, mas é o nosso nome que tá em jogo. E isso aí é as falas do treinador no vestiário, não tenha dúvida disso, né? Porque o cara tá ali, né? Tem muita gente assistindo, o jogo ao vivo vai pro Brasil inteiro, até mesmo pro mundo inteiro, e os caras sabem disso. Então, parabéns ao Fabinho, gostei muito de tudo que ele fez até agora, e acho que, como eu disse aqui na transmissão, hora chamada pelo Batista, se o Fabinho tivesse assumido 4 rodadas antes, eu não tenho dúvida de que a Ponte estaria brigando por uma das vagas, Edu. Vamos então promover aqui o vencedor da camisa. Quem ganhou a camisa da Ponte, camisa número 1, aqueles que participaram pelo YouTube, mandaram aqui as suas frases, né? Uma menção aí à Ponte, ou um comentário, ou aquilo que sente com a Ponte. Vamos lá então, frases alusivas à Ponte. Por gentileza, isso. Aí, Jorginho. Pela nossa linha interna, todo mundo olhando aí. Olha, a primeira proposta, Reinaldo Ribeiro. Em tempo de pandemia, uma máscara eu vou usar. Vendo a Ponte no YouTube, eu vou me emocionar. Sei que é difícil, mas tenho que lutar. Deus nos proteja, vou comemorar. Ponte, Ponte, Ponte. Esse é o Reinaldo Ribeiro, ok? Vamos para a segunda proposta. Antônio Carlos. Dá para você ler aí? Para mim não tá legal. É o Antônio Carlos. Vamos lá, Ponte Preta. Sim. Honra a sua tradição. Meta a bola na rede que o Batistão dará toda a emoção. Muito bem. Então já são 2 propostas, hein? Essa foi do Antônio Carlos, hein? Já li do Reinaldo Ribeiro. O Wilson da Rocha. Ser pontepretano é ser constante, mas fica muito mais gostoso ouvindo a Rádio Bandeirantes. Aê, vamos lá. Neto Oliveira. Nessa pandemia, já tive dor de cabeça, falta de ar, quase tive que respirar por aparelhos, mas mas não foi por causa do Covid. Foi de tanto sofrer vendo a Ponte jogar. Ponte, eu te amo. Segue o jogo. Márcio Pavone. Você gosta de futebol? Sim. E da Ponte? Vixe. Vamos lá. E tem aqui o Juan Bueno. Nasci pontepretano e não consigo descrever tal emoção. A cada jogo, a cada toque na bola é uma nova vibração. Com uma nova sensação, torcer para esse time será uma emoção que jamais conseguirei explicar. Muito bem, vamos lá, ô Batistão, você, hein? Você já tá valendo aí, se preparando, você vota em quem? Ô Edu, eu voto no Neto Oliveira. Achei que ele foi perfeito, conseguiu traduzir, né, numa mistura com essa pandemia horrorosa, mas colocando os sintomas da Covid, mas é a Ponte que provoca nele os sintomas. Gostei demais, achei muito legal, uma sacada inteligente. Nessa pandemia já tive dor de cabeça, falta de ar, quase tive que respirar por aparelhos, mas não foi por causa da Covid. Foi de tanto sofrer vendo a Ponte Preta jogar. Ponte, eu te amo, diz aqui Neto Oliveira. Esta é a minha frase, Edu. Ok, ô CH, sua frase. Essa é imbatível, né? Essa do Neto Oliveira, eu dei muita risada aqui e acho que ele foi muito criativo e teve bom humor. Para mim, o Neto Oliveira. Gleger. Sem dúvida, Neto Oliveira. Gostei demais aí da frase aí do Neto Oliveira. Ele que, para mim, a melhor, Edu. E você, Lupe? Fico também com a frase do Neto Oliveira. Conceito ótimo pra ele, Edu. Então você me ajuda, por favor, Lupe. Neto Oliveira, os que participaram só pelo YouTube, tá bom, gente? Só pelo YouTube. Nosso muito obrigado a todos que participaram. Então, o Neto Oliveira tem que mandar uma mensagem no Instagram. Rádio Bandeirantes Campinas. Manda uma mensagem, por favor. Ou aqui no nosso WhatsApp, 97102-1493. Nos dois. No Instagram. E no WhatsApp nosso aqui, 97102-1493, tem a fotinha aqui do Neto Oliveira. A gente vai confrontar fotos, é ele mesmo, tá? E a gente entra em contato para combinar a retirada da camisa. Também, olha, muito obrigado a todos que participaram. O grande Neto Oliveira ganhou a camisa número 1, oferecimento da loja 1900, lá do Moisés Lucarelli. Meus amigos, olha, Chapecoense, América Mineiro e Cuiabá subiram, hein? Agora, para decidir o título aqui, falta uma vaga. Chapecoense joga amanhã, lá em Ponta Grossa contra o Operário. Pode disparar, mas está em aberto ainda entre Chapecoense e o América Mineiro. Olha, o Juventude, a última vaga.
Juventude está com 58, é o quarto colocado, joga com o Guarani aqui. A última rodada é sexta-feira, todo mundo jogando 21h30. Em quinto lugar, o CSA, com 57. CSA joga com o Náutico em Recife. Em sexto, o Avaí com 55. Avaí joga contra o América Mineiro em Minas. Então, os três, o único, só esses três têm chance de conquistar a última vaga de acesso. E os três jogando fora. A Ponte com a vitória, oitava colocada com 54. Uma coisa é certa, vai terminar na frente do Guarani. Guarani é 13º com 48. O Náutico empatou hoje 0-0 com o Cruzeiro no Independência e escapou matematicamente do rebaixamento. Amanhã, na terça-feira, jogam Vitória e Botafogo de Ribeirão. E jogam também Oeste e Paraná. Mas se o Vitória, que se conquistar pelo menos um empate, o Figueirense e o Paraná serão rebaixados. Já estão rebaixados Botafogo de Ribeirão e Oeste de Barueri, tá bom? Meus amigos, final da nossa jornada. A Ponte vence o CRB por 3-1. Obrigado ao pessoal do Facebook, do YouTube, aqueles que participaram também pelo WhatsApp. Você de Ribeirão Preto, AM 1270. No AM aqui de Campinas, o Radinho, no AM 1170. Muito obrigado. E nas nossas diversas plataformas, hein? E fica o nosso convite para que vocês nos acompanhem agora no Jogo Aberto. Vem aí o craque do jogo. O oferecimento da Churrascaria Sulina. E até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.